Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 456 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuar a leitura de Filipenses. Estamos no capítulo 2. Vamos hoje a partir do versículo 12. Bom, no dia anterior, dia 455, nós lemos aqui um trecho poderoso falando de Jesus, o exemplo de Jesus, de Cristo, né, como alguém que veio para se humilhar, para entregar a vida dele, né, por nós, um exemplo de obediência, para que todo homem, para que toda pessoa confesse, né, que Jesus é o nome acima de todo nome, todo joelho se dobre. E isso é o confessar, né? Toda língua confessa. Confessar que Jesus é o Senhor, crer nisso, entregar as nossas vidas é o primeiro passo. Quer dizer, é o que nos traz a salvação, o que nos traz a certeza da salvação. Nós somos justificados pela fé. E agora, a partir do versículo 12, ele vai trazer aqui um termo, né, desenvolver a nossa salvação. E eu vou explicar o que quer dizer isso, né? Porque existe o processo da justificação, que é automático pela fé, nós somos justificados pela fé e pela fé recebemos a salvação. Mas existe um processo que acontece depois disso, que é o processo de santificação, que é o que ele chama aqui de desenvolvimento da salvação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, versículo 12, Paulo fala o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha o termo que ele usa: desenvolvei a vossa salvação. Então, que fique claro, a salvação, nós não precisamos de fazer algo, de fazer obras para obter a nossa salvação, porque ninguém é merecedor da salvação. Nós recebemos a salvação pela graça, ou seja, favor imerecido. Graça é favor imerecido, mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa fé em Jesus Cristo, né, quando nós confessamos isso, assim como aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, e ele confessou, ele aceitou Jesus como Senhor e falou: lembra de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus falou: olha, hoje mesmo estará comigo. Só que esse hoje pode ser interpretado de diversas formas, né? Enfim, salvação, você não precisa fazer nenhuma obra, né, para você conquistar. Mas desenvolver a salvação, que é o que ele está falando aqui, é você. Ok, você tem a salvação. Agora, o que você vai fazer com essa salvação? Você tem a certeza da salvação. Você vai desenvolver, ou seja, você vai agora entrar num outro processo, que é um processo de santificação, que é o que ele chama aqui de desenvolvimento da sua salvação. Porque a fé sem obras ela é morta. A fé nos leva à salvação, mas sem obras é como se você tivesse uma fé morta. Né? Aquela fé que é uma superstição, ou aquela fé que é uma ilusão. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E aí você não faz nada. Isso não é fé. Fé é você. Se Deus quiser, ele vai fazer, mas você vai e faz a sua parte. E Deus faz a dele. Tá bom? Então ele fala: com temor e com tremor você vai desenvolver essa salvação. Com o quê? A sabedoria, com a consciência de que Deus está vendo tudo e ele sabe
desde o dia da hora que você acorda, Ele conhece você, Ele sabe dos seus pensamentos, então tenha isso em mente, porque inclusive o temor e o tremor, né, a Deus é o princípio da sabedoria. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Romanos 12, 2 diz que para que nós possamos conhecer a vontade, né, boa, agradável e perfeita de Deus, nós precisamos o quê? Transformar a nossa mente. Então, quando nós alinhamos a nossa mente, a mente de Deus, nós conseguimos estar tão conectados e tão íntimos a Deus que o próprio querer vem dele. O próprio querer. Você começa a desejar e querer novas coisas. Você vai mudando, inclusive o seu interior, a fim de que Deus vai colocando dentro de mim, dentro de você, algo novo. E aí você se pergunta, caramba, mas que legal, hoje eu quis abraçar essa pessoa que estava ali no meio da rua fedendo, e eu quis. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu fui lá, conversei com essa pessoa, ela estava fedendo, ela estava sem banho, ela estava com cheiro de álcool, mas Deus me levou a olhar nos olhos dessa pessoa e eu quis até abraçar essa pessoa. E eu abracei essa pessoa e foi maravilhoso. Uau! É um querer, isso não vem de você, não é uma vontade que brota dentro de você, é uma vontade que vem de Deus. Tanto o querer quanto o realizar. E aí você vai lá e realiza. Você não só quer fazer, como você vai lá e com coragem, com ousadia, com intrepidez, e você vai, segundo a boa vontade de Deus. Amém? Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Então, ele diz aqui o que fazer, o como fazer, o processo de santificação, de nos parecermos cada vez mais com Jesus. Jesus murmurava? Jesus tinha contendas? Não. Então, a gente vai se parecendo mais e mais com Jesus. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros do mundo. Tem alguma coisa a ver com Jesus isso aqui? Olha só, eu vou ler novamente esse versículo e você pensa em Jesus. Vê se não tem tudo a ver com Jesus. Para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis. Tem a ver com Jesus? Irrepreensível. Jesus foi irrepreensível. Sinceros. Jesus é sincero? Então, também traz filhos de Deus. Jesus veio como filho unigênito, o único filho de Deus, e voltou para os céus como primogênito. Porque ele conseguiu, com o sacrifício que ele fez, ele nos tornou agora também, nos trouxe de volta a nossa filiação. E agora nós podemos ser considerados novamente filhos de Deus. Deus tem a criação em Gênesis, tem a queda que nos afastou de Deus e agora a redenção, né? Então Jesus veio para nos redimir e para nos trazer de volta essa filiação, filhos de Deus, inculpáveis. Jesus é inculpável. No meio de uma geração perversa, como ele veio para ser um exemplo, para ser luz, que resplandecereis como luzeiros no mundo. Jesus, a luz do mundo. E ele fala que nós também devemos ser luz para esse mundo. Amém? Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo dizendo que nós preservemos a palavra da vida. Toda palavra que sair dos nossos lábios seja a palavra de vida, a palavra que edifique, não palavra que destrua, não palavra que condene, não palavra que julgue, né? É uma palavra que edifica, palavra da vida.
O julgamento ele vai pertencer a Deus. Amém? Para que no dia de Cristo, o que é o dia de Cristo? O dia de Cristo é o dia do juízo final, quando Jesus vai voltar como juiz e rei. Então, antes de Jesus vir, os judeus, o povo de Deus esperava o Messias, esperado, aguardado. Agora o Messias veio e agora ele prometeu que ele vai voltar. Então agora a nossa espera é outra, só que ele vai voltar de uma forma diferente. A gente já falou sobre isso aqui. Vai ser totalmente diferente. Ele veio como servo, ele veio, né, num jumentinho, ele veio de forma humilde e ele vai voltar de uma forma diferente. Todos nós vamos saber, né? Vai ter tremor nos céus, ele vai voltar e aí ele vai vir para julgar. E aí esse é o dia de Cristo. Então, no dia de Cristo, Paulo ele quer ficar feliz que tudo que ele fez valeu a pena, frutificou. As pessoas realmente elas entenderam, elas se santificaram. E ele quer ter ele quer se gloriar nisso, não nele mesmo, mas no que ele fez pelas pessoas, né? No que ele pôde, a obra dele, né? A obra de Paulo de poder ser um instrumento de Jesus para a transformação das pessoas. Amém? Versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. O que é libação? Libação é a aspersão do sangue para purificar, né? Tinha o sacrifício, né, no Antigo Testamento, agora não tem mais, porque Jesus morreu por nós, o sangue foi derramado de Jesus, então não precisamos mais de sangue nenhum, a não ser o de Jesus, né, que já foi derramado. Mas ele está se referindo aqui, mesmo que Paulo se ofereça como libação, que o sangue, né, na outra tradução aqui, né, fala que talvez o meu sangue, né, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta, né, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. Mesmo que isso aconteça, ele diz, alegro-me com todos vós e me congratulo. E esse congratulo, ele significa que não dar parabéns, mas eu estava vendo no dicionário, é um verbo pronominal que se refere a regozijar-se, alegrar-se por algo que aconteceu. Então, ele se alegra e se congratula por isso, mesmo que seja um sacrifício, mesmo que a vida dele seja entregue, mesmo que ele morra por isso, ele vai ficar feliz, ele vai se alegrar e ele vai se regozijar por isso. E versículo 18, fechando, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, ou seja, alegrai-vos e regozijai-vos, tende por motivo de alegria, né, com ele, também pela mesma razão, para que eles também sigam o exemplo de Paulo e possam entregar a vida deles, né, como um sacrifício, como uma oferta, como um aroma suave, e fazer aquilo que Cristo fez, entregando a vida dele por nós, e agora nós entregamos a nossa vida por ele, e assim ganhamos muitas outras coisas. Amém? Então, é isso. Espero que tenha explicado alguma coisa, espero que tenha sido proveitosa a palavra, essa palavra da vida, que esteja sempre na minha boca, na sua boca, nos nossos corações, e que possamos passar por esse processo, desenvolver a nossa salvação e nos santificarmos cada vez mais, para que cada vez mais possamos nos parecer mais e mais com Jesus Cristo. Amém? Então é isso, um beijo no coração, um dia maravilhoso e abençoado, e até o próximo dia do projeto.